Eu quero compartilhar com os irmãos do texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler dos versos 52 ao 58, mas da seguinte forma: os irmãos que têm as suas Bíblias, que não são da NVI, cuja versão não é da NVI, vão começar com o versículo 52, e nós vamos alternar as leituras. Os irmãos que têm a NVI, então, lerão o 53, e assim vamos sucessivamente até o 58. E vou pedir à mídia que deixe destacado depois o versículo 58, para que todos nós possamos lê-los numa só voz, numa só versão. Entenderam? Vamos ficar de pé os irmãos que têm as suas Bíblias, que não na NVI. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 a 58, mas os irmãos vão começar com o 52. Quando eu disser 3, os irmãos podem ler. Leiam forte. 1, 2, 3. Os irmãos permaneçam de pé, os da NVI se levantam agora, vão ficar juntos todo mundo, e os irmãos vão ler o 53. 1, 2, 3. Os outros, o 54. NVI 55. Os outros 56. NVI 57. Mais. Agora todos, vamos ler o 58 na versão da NVI para terminarmos numa só voz, uníssonos e numa mesma versão. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. A congregação pode sentar-se. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Com certeza, amados e amadas, o texto que destacamos é previsível para situações como estas que nós estamos vivendo agora. Esse é um texto sempre citado quando queremos nos referir às nossas atividades ou às atividades de outros na igreja, sejam elas quais forem. A questão é que nem sempre nós usamos devidamente este texto dentro do seu contexto. Porque o contexto desse texto, irmãos, é a ressurreição do dia final dos que morreram em Cristo e da transformação dos corpos daqueles que no dia final estarão então com a igreja de Cristo nos novos céus e na nova terra. O texto é então uma declaração apostólica sobre a utilidade do que nós fazemos na obra de Deus, como um reconhecimento para o que virá depois desta vida. Então é importante que quando assumimos algo para fazer na igreja, nós saibamos que o que estamos fazendo há de ser devidamente reconhecido na eternidade, ainda que às vezes, algumas vezes, não sejamos necessariamente devidamente reconhecidos aqui. Sim, de qualquer forma, sempre que haja reconhecimentos aqui, e eles acontecem,
eles estarão sempre sujeitos às limitações humanas e por isso são e serão, às vezes, algumas vezes, colocados acima do que realmente se fez, como às vezes, muitas vezes, são e serão colocados abaixo do que realmente se fez. O que não acontecerá quando nos apresentarmos perante o tribunal de Cristo, onde receberemos pelo que fizemos de certo ou errado em nossas vidas, conforme está escrito em 2 Coríntios 5,10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O que dá sentido às palavras ditas ao João de Pátimos: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Ainda que salvos, completamente salvos, eternamente salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo, a salvação não é pelo que nós fazemos, mas unicamente pela graça de Deus em Jesus Cristo. No entanto, nós seremos colocados diante do Senhor Jesus, para que saibamos que o que fizemos por causa dele, Jesus, há de ser comparado a um edifício, que diz Paulo, de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas, ou de madeira, ou de feno, ou de palha. 1 Coríntios 3, verso 12. Não, o tribunal de Cristo não é o juízo final. Quando recebemos realmente Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, nos tornamos isentos do juízo final. Jesus fala sobre isso quando sobre si mesmo ele disse: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,18. E quando diz também: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5,24. Então, pelo que está no Apocalipse, é fácil entender que todos os que têm os seus nomes escritos no livro da vida têm todas as acusações contra eles anotadas nos livros dos seres humanos, anuladas, canceladas. O juízo final será para os que viveram e morreram sem receber a graça da salvação em Cristo Jesus. Mas para os salvos, existe o tribunal de Cristo. E nele, tudo o que nós fizermos na igreja de Deus, em meio ao povo de Deus, será avaliado, não para a salvação. Essa já está assegurada em Cristo, mas por causa da salvação. Por isso, tudo o que fizermos como povo de Deus, na igreja de Deus, em meio ao povo de Deus, deve ser feito por causa dele, Jesus Cristo. Será assim, irmãos, que nós faremos o que o apóstolo recomendou: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Filipenses 2:12. Será assim que definiremos de forma acertada a nossa direção e o que fazer, nos colocando sob a direção do Espírito Santo de Deus. Afinal, é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. Quando o Pai eterno nos deu Jesus Cristo, ele nos deu aquele que realmente nos satisfaz em nossas necessidades. E quando nós fazemos dele Jesus, nosso Senhor e Salvador absoluto, as nossas mentes repousam nele, as nossas almas descansam nele. E aí, como servos e servas separadas para abençoar os que estão chamados também pelo Senhor para serem servidos e assim abençoados pelas nossas atividades, nós vamos alcançar corações e vidas que serão tomados por essa satisfação de vida, que farão dessas vidas centros do afeto do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer que nós sejamos centros do seu afeto, do seu carinho.
Alcançaremos mentes que se tornarão iluminadas, de forma a superar a dúvida, o medo, que sempre que vierem serão vencidos sem vacilação e variabilidade pela realidade de Jesus em suas vidas. Em nossas funções na igreja, nós temos de aceitar que estamos separados por Deus para onde quer que encontremos fome, providenciarmos comida. Para onde quer que encontremos sede, providenciarmos água. Para onde quer que encontremos enfermidades, levarmos o tratamento, a cura. Para onde quer que encontremos a opressão, levarmos a libertação. Para onde quer que encontremos mentes indagadoras, trabalharmos essas mentes com objetos, com palavras, com ações, para que, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, essas pessoas, essas vidas, essas histórias sejam atraídas para Cristo Jesus. O mesmo ontem, hoje e para sempre, resposta de Deus às nossas necessidades de satisfação e aí nos tornarmos ativos na obra de Deus, dependendo sempre da direção de Deus. Sempre que, irmãos, conseguimos fazer o que fazemos na igreja, em meio ao povo de Deus, por causa de Jesus Cristo, nós ajudamos aos que são envolvidos pelo que fazemos, sentirem-se satisfeitos, acharem-se satisfeitos no que estão fazendo, no que estão sendo convidados para trabalhar. Aí o que fazemos, às vezes com lágrimas, traz para o nosso público-alvo atividades, realidades sábias, bem ordenadas, que farão bem às suas almas com a satisfação de Cristo. Quando podemos perceber que em nossas atividades nós alcançamos os que estamos envolvendo com a satisfação, temos de trabalhar para que aquilo que nós estamos fazendo se torne sempre em mais atividades sábias, mais bem ordenadas, que não sejam tão somente um consumo do tempo nosso e dos outros, atentando então no que o apóstolo determinou: sejamos sempre dedicados à obra do Senhor, pois sabemos que no Senhor o nosso trabalho não será inútil. Sejamos sempre dedicados à obra do Senhor, ou sejamos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Mantenhamos-nos firmes e que nada nos abale. A convicção, no entanto, de que o que estamos fazendo é por causa de Jesus, é fundamental. Mesmo que desgaste, mesmo que canse, mesmo que provoque senões, se fizermos o que estamos fazendo por causa de Jesus, a satisfação em Cristo daqueles que se tornarem nosso público-alvo há de ser uma realidade. Mas também a satisfação em nós, porque nós perceberemos no momento necessário que estamos sendo instrumentos de Deus para a satisfação dos outros em Cristo Jesus e assim possamos entender o porquê da orientação divina: prefiram-se em honra uns aos outros. Romanos 12:10. E a nossa caminhada rumo ao tribunal de Cristo há de nos proporcionar a alegria de percebermos que em Cristo estamos construindo edifícios preciosos. Com certeza a convicção de que o que estamos fazendo é por causa de Jesus, mesmo que desgaste, mesmo que canse, que provoque senões, mesmo que não nos destaque, mesmo que não nos compense. A irmã Edmar experimentou isso na sua lide de educadora cristã ao longo desses anos em nossa igreja, assim como o irmão Eduardo, que também experimentou essas realidades no seu trabalho de estruturação da vida missionária da nossa igreja, nas suas pesquisas e ministrações sobre família, criação e outros temas. Mas quando a nossa mente repousa nele, Jesus, nós nos tornamos ativos na obra de Deus, porque nós nos recusamos a sermos assistentes. Nós entramos na obra, aceitamos ser servos e servas separados para beneficiar os que Deus coloca diante de nós para serem servidos pelas nossas atividades e também se tornem em servos e servas.
O Senhor nos fará alcançar vidas, histórias, nas quais a realidade divina encontrará meios para que, em que pesem a nossa fragilidade e incapacidade humanas, elas sejam mudadas e regeneradas. Por isto, sejam quais forem as nossas atividades na Igreja de Cristo, não tenhamos medo de empregar todas as nossas faculdades, trabalhando sempre no emprego do tempo que devemos trabalhar, sempre dedicados ou sempre abundantes na obra do Senhor. Quando somos feitos líderes, nós precisamos compreender que há espaço para todo tipo de trabalho que venha a se tornar em bênção para o povo de Deus. Por causa de Jesus Cristo, não limitemos a obra do Senhor àquilo que nos coloca em destaque ou se prenda à nossa vida pessoal. Peçamos a sabedoria de Deus para nos envolvermos com o beneficiar da fé vigorosa dos que percebemos, entendem que o serviço cristão extrapola os limites do eclesiástico e alcança os que estão de fora. O que estamos edificando, os irmãos, sobre Cristo, fará surgir um povo envolvido, e à medida que nós empreguemos por causa de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, os nossos esforços em favor da boa e sólida verdade bíblica que resiste ao racionalismo, mas também resiste ao que se faz passar por exuberante e poderoso, mas que não passam de formas emocionais e supersticiosas de religião e que não é a religião de Cristo. Revelações feitas divorciadas do que as Escrituras Sagradas já revelaram podem se tornar em desastrosas realidades para o povo de Deus. É preciso, por causa de Cristo, estarmos atentos no afã de contribuirmos para que a comunidade eclesial da qual fazemos parte seja ativa, pertinente e útil. Sejamos sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não será inútil. E nesta edificação do nosso edifício em Cristo, produzindo a satisfação com os que nessa obra se envolvem e a nossa, então contribuamos com nossas atividades para que outras vidas se tornem ativas à medida que sejam alcançados e aumentemos então a nossa convicção de que nós precisamos sempre e muito dependermos do Senhor para que essa obra se realize primeiro em nós. Várias vezes ouvimos da irmã Edmar insistindo em declarar que o que fazia por causa do Senhor. Nas palestras e estudos do irmão Eduardo, ouvi sempre, várias vezes, sobre a necessidade de se ter o Senhor Jesus como razão para fazer o que se deve fazer, e é isto. É isto que todos nós, feitos pela igreja, para servirmos a igreja, temos de saber que o nosso trabalho não é vão quando é feito na dependência de Deus. Ou não? Dependência de Deus não significa abrir mão das pesquisas, o irmão Eduardo que o diga, não significa abrir mão das trocas de opiniões, dos cursos, das classes, dos estudos, dos desafios da educação cristã, junta, por exemplo, a escola dominical. É importante lembrarmos o próprio autor do texto bíblico que estamos usando, o apóstolo Paulo, que ele enfrentou momentos nos quais pareceu, ou nos parece ao lermos que ele se sentia derrotado, mas a sua dependência de Deus sempre revertia as realidades desses momentos e ele se manteve nessa linha de dependência de Deus, fazendo do esforço cristão, do trabalho cristão, uma realidade sempre útil, pronta para ser apresentada quando estivesse diante do tribunal de Cristo. No final do ministério de Jesus, nós tínhamos um pequeno grupo de cristãos e uma cruz. Mas essa situação se alterou, transformando-se numa vitória esplêndida que não dispensou jamais a cruz, mas que, ao mesmo tempo, demonstra o quanto faz a diferença o depender de Deus. Dependamos de Deus, seja qual for a nossa função. Não deixemos que nossas atividades sejam confundidas com o ativismo.
Assuma, meu irmão e irmã, o que lhe vier às mãos para fazer, fazendo para Jesus. Você que faz parte do Ministério da Administração, faça o que tiver de fazer para Jesus. E no tribunal de Cristo, você que foi salvo e salva pela graça de Deus em Cristo, se você fizer o que você faz por Jesus no Ministério da Administração, se você dali faz parte, você vai descobrir que construiu em Jesus Cristo um edifício precioso aos olhos dele. Na ação social, trabalhe em nome da misericórdia de Cristo, trabalhe em nome da compaixão de Cristo. Que edifícios preciosos em Cristo são a misericórdia, a compaixão, para quando, como salvos pela graça de Deus em Cristo, nos apresentarmos perante o tribunal do nosso Salvador. São usos do talento, mas não exibições de talentos. As atividades do Ministério de Música, do Ministério de Artes e Ornamentação. Não façam o que fazem pelos aplausos dos seres humanos. Façam para Ele e por causa dele, Jesus. E aí, o que vocês fizerem como salvos pela graça de Deus em Cristo, quando forem apresentados no tribunal de Cristo, vocês verão o edifício precioso que em Cristo pôde ser erguido. Operem no Ministério da Comunicação por causa de Jesus, e vocês, salvos pela graça de Deus em Cristo, farão chegar aos corações o som da salvação, da edificação, do louvor, que mostrará quão bonito foi o edifício que em Cristo vocês construíram. Diaconato não é status, é serviço. Às vezes eu vejo alguns irmãos, né, ou sei de irmãos que dizem, eu gostaria tanto de ser diácono. Ah, por que você gostaria de ser diácono? Deus sabe por que você gostaria, mas deixe eu repetir isso para você. Diaconato não é status, diaconato é serviço. Serviço por causa de Cristo. Quantos diáconos e diaconisas que já partiram para o Senhor, salvos e salvas, pela graça de Deus em Cristo Jesus, porque fizeram do diaconato maneiras lindas de servirem a Jesus, edificaram nele, Jesus Cristo, edifícios preciosos. Que obra preciosa é a obra do discipulado e da integração. Quanto vale diante do Senhor quem foi, quem está sendo e quem será discipulado? Quanto vale diante do Senhor quem foi e quem está sendo ou recebendo as ministrações primeiras da fé ou sendo recepcionado na igreja como membros recém-chegados? Não se iludam, irmãos. Talvez tenha gente estranhando o comportamento do pastor. Esse negócio do pastor agora resolveu bater palma para tudo. E para os irmãos que estão entrando, queridos, isso chama-se recepção. As pessoas têm que se sentir bem quando vêm à igreja. Ah, mas eu não queria bater palma para ninguém. Não bate, você não é obrigado a bater. Mas eu vejo que quando os irmãos batem, eles batem felizes. À medida que as pessoas estão entrando, eles batem felizes. É bom que as pessoas sintam-se bem-vindas. Ideia aí para Ministério da Recepção, que vai ficar contigo, até Deus achar que quiser. Vamos criar gente lá no pátio para receber o pessoal que está chegando, aqui na rua. Seja bem-vindo, que bom. Agora, sempre trabalhando com essa pessoa, que hipocrisia não vale, né? Fazer apenas por fazer, não adianta. Preferível 3 fazendo do que 20 fazendo e só fazendo por fazer. É impressionante, irmãos, como isso muda o nosso comportamento. Os irmãos já imaginaram como é chegar aqui pela primeira vez? Não tem jeito, a pessoa entra assim meio, né? Eu estou vendo algumas pessoas que entraram e foram logo recebidas por alguém da recepção que entrou com eles. Isso é extremamente importante, porque eles entram sem saber. E aí a recepção conta, irmãos, é um ministério. Agora, faça isso por Jesus, tá? Faça isso por Jesus e o seu prédio lá no céu está ficando muito bonito, não é? Amém. Quem está sendo integrado na igreja por discipuladores que, pela graça de Deus em Cristo, estão salvos e fazem o que fazem para o Senhor, sem dúvida poderão encontrar
o Senhor no seu tribunal naquele dia, na certeza de que terá alguma coisa que ele entendeu, o Senhor sentiu-se honrado. Hoje nós estamos agradecendo a Deus pela vida de uma educadora cristã. A educação cristã é um ministério sempre desafiado pelo ativismo, mas quando se centraliza em Cristo, a missão da educação cristã, os que desse ministério fazem parte, salvos e salvas pela graça de Deus em Cristo Jesus, transformam suas atividades em edifícios lindos que em Cristo serão então para sempre. A EBD é atividade, não ativismo, assim como o GPS, a União de Jovens, a MCM, o HCM, Amigos de Missões, Juniores, Embaixadores, Mensageiras do Rei. Todas essas são obras que mostram o que pode fazer a dependência de Cristo na vida das pessoas que nós trabalhamos. Que chances Deus está dando aos que se envolvem no servindo como sou, de como pessoas salvas pela graça de Deus em Jesus Cristo, tentarem minimizar o sofrimento das pessoas com dificuldades e suas famílias, e com isso, se estão fazendo em nome de Cristo, estão construindo edifícios preciosos e lindos, que serão vistos quando estivermos no tribunal de Cristo. Aproveitem. Então, aproveitem sempre esta oportunidade como salvos em Cristo. Não é ativismo o trabalho da igreja na rua, incluindo sua obra esportiva, também não é o trabalho do Ministério da Terceira Idade. Trabalhar nesses ministérios, já salvos e salvos pela graça de Deus em Cristo, é serem instrumentos de Deus para dar sentido às vidas das pessoas. E que lindos edifícios os irmãos devem estar construindo em Cristo. Que batalha feroz contra as hostes da maldade trava um ministério de famílias, quando, como salvos e salvas pela graça de Deus em Cristo Jesus, nele se trabalha pelas famílias. Se pode perceber, irmãos, a glória de Deus rodeando esse tipo de trabalho na recuperação de famílias, de casais que voltam a se entender. A gente percebe a glória de Deus e que edifícios serão esses no tribunal de Cristo, famílias salvas, recuperadas, fortalecidas. A igreja perde o sentido quando não missiona. Só Deus pode avaliar a importância da vida dos que, porque já estão salvos e salvas pela graça de Deus em Cristo Jesus, se envolvem com missões na igreja. Se envolvem mesmo. Não era para termos a minoria envolvida com missões. Nós teríamos que ter mais gente do que membros da igreja, por que não? Envolvidas com missões. Nós recebemos ofertas de gente de fora, que passaram a contribuir regularmente com missões e não são membros da nossa igreja, mas fazem questão de todo mês mandar as ofertas deles, porque apreciam o trabalho que nós estamos fazendo, e temos aqui menos do que os que são ativos na igreja, ou que frequentam dominicalmente, pela estatística que a gente faz, envolvidos diretamente com a obra de missões. O que é isso, irmãos? Não estão preocupados com o edifício? Não, você não tem que fazer para ter um edifício bonito, não, você tem que fazer por causa de Jesus Cristo. Faça por ele e aí o edifício é por conta dele. Relações públicas e visitação. Quem faz isso na igreja por causa dele, Jesus, não imagina que, como salvos e salvas pela graça de Deus em Cristo, estão fazendo, né? Como eu já disse aqui, quando falei da recepção, que está incluído aqui, torna o ambiente da igreja um lugar de boas-vindas. Quando diante dos acamados, desanimados, visitação, restaram-lhes a esperança e a certeza de que o Senhor não os esqueceu, porque de repente chegou na casa deles aquele grupinho de irmãos visitadores. Nós, pastores, preguemos sem ter como razão da nossa pregação a honra e a glorificação do nome de Jesus. Façamos isso, querido. Preguemos sem pensar e sem se envolver e sem se compromissar com a honra do nome de Jesus, mesmo como salvos pela graça de Deus em Cristo. Quando estivermos no tribunal de Cristo, nós vamos ser lembrados de que, como pregadores do Evangelho de Cristo,
nossas mensagens, mesmo que tenham sido poderosos discursos, capazes de silenciar uma multidão ou de levantar manifestações de admiração, não desceram dos púlpitos, como deviam ter descido, e não fizeram os efeitos que tinham de ter efeitos, como ter efeitos. Às vezes a palavra de Deus, ela não volta vazia, o Espírito Santo trabalha, e mesmo que eu esteja pregando para a minha honra, ela faz efeito. Mas o meu edifício lá, não. Quando chegar diante do Senhor, salvo, porque aceitei Ele como meu Senhor e absoluto Salvador, não adianta dizer, fui pregador, fui isso, foi aquilo, porque o que nós vermos lá como representando o que nós fizemos, vai dizer tudo o que somos e tudo o que fomos. Então, em cada mensagem, dependamos do Espírito Santo, apeguemos-nos ao Senhor Jesus, que vejam nas nossas pregações um amor por Ele, que vejam Deus em nós. Afinal, o tempo que nós usamos numa pregação pode decidir a escolha certa ou errada de alguém para passar a eternidade. Façamos o que fizermos na igreja, sem fazer o que estamos fazendo por causa do Senhor Jesus, mesmo que tenhamos a nossa recompensa aqui, ela não vai nos satisfazer. Então, trabalhemos para Ele, por causa dEle, Jesus, não importa o que façamos, em termos de importância, e descobriremos que, como salvos e salvas pela graça de Deus, em Cristo Jesus, a excelência do trabalho cristão, bem como a sua necessidade, é realmente pertinente, e nós comprovaremos que tal trabalho não é vão no Senhor. Descobriremos a diferença entre ativismo e serviço. Perceberemos que o trabalho de Deus nos fará perceber quais são as verdadeiras prioridades. E já aqui e agora, perceberemos Deus sendo glorificado e nos adaptando para a outra etapa da vida. Trabalhem com isto no coração, é para a outra vida. É por isso que o texto vem antes nos falando da ressurreição. E quando, por causa da graça de Deus em Jesus Cristo, ouviremos Jesus nos dizer: muito bem, servo bom, boa serva, você foi fiel no pouco, mas eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 23, mesmo que o meu edifício sobre Cristo seja de palha que se queimará por causa da graça de Deus, que se chama Jesus Cristo, mesmo assim eu ouvirei Jesus dizendo: venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas eu não quero ser ingrato a Jesus, irmãos. Se há uma coisa que tem que mudar na vida do cristão, é o caráter. Deixa eu te dizer uma coisa: se você se sente salvo por Jesus Cristo, mas quando pensa na eternidade, eu quero ter salvo, eu quero entrar no céu, se vou ter difícil, se não vou ter, não estou nem aí. Isso é falta de caráter. E o que Jesus fez por você? O que Ele passou na cruz? Não conta nada? Não vale nada? Não te emociona, não te impulsiona, não te dá motivo para você seguir a Jesus? Então pensa nisso. Salvo pela graça de Deus, você pode ter palha. Ela vai ser queimada. Mas o Senhor vai dizer para você: entra no gozo do teu Senhor. Mas como é que vai ser? Depois que você estiver lá dentro, acabou, não tem mais tristeza, não tem... Mas naquele momento, como é que é? Então, pelo menos tente, pelo menos diga: Senhor, o que eu puder fazer, me ajuda. Mas, olha, esqueça a igreja, tá? Esqueça pastor, esqueça ser o elogiado. Não, eu estou fazendo por ti, Senhor, é por tua causa, porque tudo que eu fizer será inútil, não é o que a Bíblia diz? Depois você pode fazer tudo, e ainda será inútil, se você equiparar isso às coisas humanas. Mas o valor de Deus, o valor que Jesus Cristo dá às coisas, não é o valor que os seres humanos dão. Então faça, irmãos, por amor a Ele. Por amor a eles, quantos já morreram, já deram suas vidas e continuam dando suas vidas por causa do Evangelho, colocados diante do fuzil, diante do punhal, dizendo: nega a tua fé ou morre. Não nega, morre.
Porque não vale a pena viver depois de que se negar a Jesus. E por que negar a Jesus? Ele não me negou. Ele não me negou na cruz do Calvário. Então é esse sentimento, queridos, que precisa estar em nós para te tranquilizar em relação à salvação, porque a salvação você não merece mesmo, não adianta que você não pode fazer nada, absolutamente nada para ser salvo, não adianta ser bonzinho, não adianta vir à igreja o tempo todo, não adianta contribuir, não adianta nada. Se você não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, você está perdido. Pode ser o melhor pregador do mundo, pode ser o maior visitador do mundo, pode ser a pessoa que mais trabalha na igreja, você está perdido. Agora, se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, por causa dele, faça o que tiver que fazer. E você não imagina que aquela coisa que parece pequena, que parece tão sem importância, você não sabe que no céu está representando, porque o que você está fazendo está chegando diante do Senhor como uma expressão da sua paixão, do seu amor por Ele. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém. Nós vamos ter.